Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish. Eu tô aqui, como eu faço toda semana, para falar sobre mais um episódio da série Hannibal. Hoje eu tô sem webcam, que eu estou desarrumada, com preguiça e um pouco cansada. Então eu tô aqui só em vídeo com a minha fotinho, tá? Só você me seguir. Inclusive tá meu Instagram, logo abaixo da minha foto. Hoje aqui vamos falar sobre o penúltimo episódio da segunda temporada, hein? O círculo está se fechando, o circo está armando todo o picadeiro, né, pro episódio final, né? Esse episódio aqui é o Tomewan. Esse episódio, eu apelidei ele, vai ficar assim como o nome no podcast, de O Face Off do Mason Verger, hein? Que episódio absolutamente encantador e ao mesmo tempo terrível, né? O episódio começa ali com uma sessão de terapia onde o Will compartilha uma visão, né? Como ele se sente em relação ao Hannibal e tal. Inclusive, a gente fica sabendo que ele fala pro Hannibal que sim, ele entregou o Hannibal pro Mason Verger, né? Falou que ele era o responsável e o Hannibal tenta sondá-lo, né? Entender qual é a espécie de relação, né, que o Will exatamente tem dele, né? Tem uma hora que ele fala assim: como é que você imagina eu morrendo? Aí você vê assim no pensamento do Will, ele imaginando que o Hannibal estaria preso ali, suspenso por um cabo, acima daquela aquele local onde é a fazenda do Mason Verger, né? Que tem os porcos e que cortaria o pescoço do Hannibal, faria com que o Hannibal sangrasse ali para jogá-lo nos porcos, né? Então ele sorri mediante essa perspectiva, né? E o Hannibal tá ali. Visivelmente os dois compartilham muitos, sei lá, muitas ideias e tal, e coisas que obviamente a gente entende que o Will manipula para que o Hannibal sinta que cada vez mais eles estão ligados. Aliás, esse episódio aqui tem uma coisa interessante do Hannibal ficar falando que ele se considera como se fosse o Alexandre, sabe? Alexandre Grande e o Patroclo, né? E os dois são os dois contra o mundo, né? Os dois enfrentariam todas, né? Todos os países e tal, seriam conquistadores, né? Ele tem essa visão, né? Interessante, ele fala sobre isso no final. Aqui temos então essa terapia, né, e tal. E claro, o Mason Verger aqui chega finalmente a paga do Mason Verger, né? Porque quem recorda assistindo o Dragão Vermelho e tal. Aliás, no Dragão Vermelho, a gente tem o Mason Verger naquela situação que ele já se encontra todo desfigurado, né? Aqui a gente vai ver como isso se constrói, né? A série traz aqui, pela interpretação excelente, totalmente excelente desse ator que faz o Mason Verger aqui, né? Deixa eu só confirmar o nome dele, que de complicado porque tá. Vamos lá. O Michael Pitt, pronto, que eu tava aqui sem o meu rascunho. O Michael Pitt faz o Mason Verger. Michael Pitt recordando daquela ótima Other Walking Party, uma série muito boa também. E aqui ele faz esse Mason Verger, que é um Mason mal educado, né? Deselegante, debochado. E isso tudo o Hannibal Lecter considera uma deselegância, uma maneira rude. É interessante como ele compartimenta essas coisas, né? Ele acha uma coisa rude a pessoa ser como ele, mexer nas coisas, botar o pé na mesa e tal, falar alto, dar risada, debochar, interromper. Mas ele não acha rude matar e devorar pessoas, né? Então, interessante como ele faz aqui ele tem a maneira própria dele de entender o que é rude e não, né? Ele quer ser elegante, né? Sempre. Então aqui nessa terapia, né, tem essas conversas todas, como eu falei logo no começo, né, e vai ter a terapia do Mason Verger, né, que tá fazendo uma coisa absurda e desonesta também, mas essa é a cara dele, né, ele tá olhando os desenhos do Hannibal, que são desenhos, quem recorda e assiste, são elegantíssimos, né, ele é um grande desenhista, ele pode ser um péssimo ser humano, mas ele é um desenhista fabuloso, né? Quem lembra do filme, né, do Silêncio dos Inocentes,
que ele desenhava, porque ele esteve na Itália, né? Ele desenhava de cabeça, né? Algumas arquiteturas assim da Itália e tal, e sensacional. Ele é realmente um desenhista muito habilidoso. Mas aqui tem o Mason Verger debochando, né? Criticando, falando lixo, lixo e tal, e senta na cadeira, bota os pés na mesa e tudo, e o Hannibal olhando com aquela cara maravilhosa que eu sempre me divirto bastante com o Mads Mikkelsen fazendo essa atuação de horror que ele tem, né, pro Mason Verger e para todos esses pacientes que ele não suporta, né? E aí ele conversando ali com Hannibal, recorda daquela que ele já falou anteriormente, né, que o pai dele, o pai do Mason Verger, levava ele quando era criança para as feiras de pecuária, onde tinha porcos, e ficava furando os porcos para ver quanta gordura que eles tinham, né? Então, o que é uma coisa que vocês pararem para pensar, fica naquele setor da crueldade, né? Imagina só o animal, é uma feira de agropecuária, né? Mas o cara fica ali com canivetinho furando, né? Espicaçando os bichos para ver quanto de gordura que os bichos têm, né? Então, aí ele mostra essa faca, né? E aí o Hannibal até pergunta, você vai me furar, né? Quem é que você vai furar para saber quanta gordura tem, Mason? Aí ele fala, não você com certeza, né? Porque o Hannibal é um cara magro, né? Então aqui ele fica, inclusive, conversando e furando o estofamento daquelas poltronas elegantíssimas ali do, do Hannibal e fala assim, eu me empolguei, pode me mandar conta, né? E tal. Obviamente seria uma pessoa que o Hannibal mataria com muito prazer, né? E tal, porque ele realmente é insuportável, ele é um ser humano muito cruel, né? Insuportável. Tem até esse negócio que ele fala isso claramente durante o diálogo ali com Hannibal, que ele é super religioso, que ele faz a leitura da Bíblia, né? Aí o Hannibal até provoca, ele fala, é interessante como você faz a execução da lei, das coisas que você lê da Bíblia, né? Ele tortura as crianças, né? Diz que, olha só, ele tem nas fazendas dele um projeto, ou não sei qual que é, de acampamento de crianças, que ele adora ficar ali torturando essas crianças. Ele não tortura fisicamente, ele tortura emocionalmente, né? Como eu descrevi no episódio anterior. Então ele realmente ele é uma pessoa muito, muito, muito mal de verdade, o Mason Verger, né? E obviamente o Hannibal não fica atrás, né? Não é porque ele é um cara elegante e refinado que ele não é mal, né? Vamos lembrar os banquetes que ele fazia ali com muitas pessoas que ele matava, né? Fazia uma matança para poder servir vários e vários e vários pratos. Então aqui a gente tem, obviamente, você entende que o destino do Mason Verger está selado. Quem já assistiu e conhece o Dragão Vermelho sabe o que acontece, né, com o Mason. Aqui a gente vai ter aqui um momento também, a gente vai saber da Margot, né? A gente tinha a Margot no último episódio deitada numa cama de hospital, inconsciente, né? Ela sofreu uma esterectomia, né? E o Mason providenciou, né, que ela sofresse, né? Então você tem o corpo dela é muito ferido, né? No romance, isso eu já falei algumas vezes, ela é uma halterofilista, uma mulher muito forte. Mas aqui você tem uma atriz muito, né, uma pessoa que visivelmente não é uma halterofilista, né? Uma pessoa totalmente derrotada, muito ferida, né, com vários ferimentos e cicatrizes nas costas, que dá a entender, inclusive, que são coisas que o irmão, né? O irmão gosta de torturá-la e, nesse caso, ele tortura fisicamente, né, a Margot, né? E ele tem uma tremenda cicatriz ali. Aliás, a Margot tem uma tremenda cicatriz, né? Ali na parte de baixo da barriga, né? Que é a retirada do útero, né? Então, ela até comenta, tem um momento que ela comenta ali com o Hannibal no consultório e também com o Will, né? E poderia ter feito uma outra espécie de procedimento, né? Mas o Mason fez questão de que ela tivesse uma cicatriz para que ela recordasse quem manda ali naquela situação. Então, é uma situação toda muito controversa, né? E nesse episódio, de qualquer maneira, é interessante que vai ter um diálogo, um debate ali do Jack Crawford com o Will, né? Porque a gente não tinha visto claramente as conversas do Jack e do Will sobre esse plano, né? Que o Will tem de conseguir entregar o Hannibal de alguma maneira.
O Jack, ele tá muito frustrado com essa demora, ele tá muito preocupado. Ele fala assim, olha, você matou uma pessoa. Aí o Will até responde, mas esse cara tava tentando me atacar, que é aquele cara lá que colocava aquela armadura, né, pneumática, né, e fingia que era um urso das cavernas, né, e tal. Então, de qualquer maneira, ele fala, mas você depois foi lá e ainda mutilou o cadáver. Então, o Jack tá muito preocupado, né. Você vê que o Will não conseguiu ainda. O Will até revela pelas conversas que ele teve com o Hannibal, ele fala assim, Jack, o Hannibal tá me manipulando para tentar matar um paciente, né? Aí o Jack pergunta qual é o paciente, é o Mason Verger, né? Então, ele fala, eu posso conseguir evidências e posso conseguir testemunhas caso ele, né, elabore uma situação onde isso seja possível, né? Então, aqui vai entrar mais um personagem, achei isso muito interessante, né? Porque fazia tempo que a gente não via a Gillian Anderson, né? Aliás, hoje na data que está sendo... Aliás, acho que foi ontem, né? Na data que estamos gravando aqui, Arquivo X já fez 30 anos, hein, gente? É uma coisa maravilhosa, né? Então é bom ver a Gillian Anderson, que ela tá espetacular aqui, fazendo a doutora Bedelia du Maurier, né? Que era a psiquiatra do Hannibal. E aqui a gente vai ter o Will, então, numa sala de interrogatório, conversando com ela, falando sobre, assim, que se é. Falando assim, o Hannibal matou um paciente seu e tal. E ela dá a entender pelas conversas que o Hannibal, ele não a coagiu, e sim ele a convenceu, né? Interessante ela colocar dentro desses termos, porque a gente recorda que teve algumas cenas dela, já da Bedelia, e ela se vê agredindo o paciente. Então, na verdade, o Hannibal, ele faz uma coisa que é muito demoníaca, né? Ele, na verdade, ele faz com que a pessoa, isso ela fala pro Will, né? Como ele não tivesse nenhuma outra maneira de conseguir sair da situação, que fosse ser obrigado a matar, entendeu? Ele manipula a situação, manipula a mente das pessoas, até as pessoas acharem que não tem saída a não ser matar. É o que ele queria no começo, né? O Hannibal, ele gosta de conspurcar, entendeu? Ele gosta de sujar, de destruir, né, coisas belas, assim, relações, né? Tanto que o Will, ele fala, já falou outras vezes, fala novamente nesse episódio, que tudo que o Will tentou ter, o Hannibal tira dele. Ele fala assim, olha, eu tinha amizade com a Lana, você conseguiu me alienar, né? Da minha relação que eu tinha com a Lana, né? Devido até às desconfianças. Eu tinha a possibilidade de ser pai, né? Afinal, a Margot ficou grávida. Você conseguiu destruir isso. Então, todas as pessoas que se aproximam de mim, você quer destruir. E o Will fala assim: é verdade, isso em relação a você. Mas isso também é verdade em relação a mim. Ele está querendo dizer, como ele já disse várias vezes, que os dois são iguais. Porque até então ele crê que o Will é muito parecido com ele, que ele está formando uma pessoa tão psicopata quanto ele, e é claro que a série também deixa isso em aberto, que o Will realmente está absorvendo detalhes, né? Não à toa a série termina como termina, né? Falaremos sobre isso, né? E o Will também, de certa maneira, ele ao mesmo tempo que ele lutava contra o Hannibal, ele se tornava algo parecido com o que o Hannibal era, né? Então aqui é muito interessante essas colocações. Os diálogos continuam muito, muito luxuosos, né? A Bedelia, ela deixa muito claro aqui pro Will que ela tem muito medo, Hannibal, muito medo. Isso fica claro na próxima temporada, vão ter episódios, né, da Bedelia com Hannibal, né, em outro país, né? Tá entregando, mas quem assistiu, fazendo a revisão, talvez já saiba. Ela sente muito medo do Hannibal, fala que estava sob influência dele, enquanto o tratava, enquanto era psiquiatra dele. Ela confessa, acaba confessando que matou esse paciente, ela que acreditava que fosse em legítima defesa, até certo ponto. Ela quer dizer assim, você reage, né, ao paciente, né, diz que ele comeu a própria língua, né, mas depois disso pode ser algo que se considere uma tortura, né? Então ela acha que foi além, né? Inclusive ela fala assim pro Will, fala, ó, ele vai persuadir você a matar alguém, ter alguém que você ama.
A Bedelia, ela também conversa depois com o Jack, né? Dizendo pro Jack que Hannibal ele gosta de fazer com que as pessoas acreditem que estão no controle, né? Porque o Jack ele acha que tá no controle, né? Se você pensa ao contrário, ela fala pro Jack, é porque o Hannibal está permitindo. Então, ela acha que, obviamente, na série mostra que sim, o Hannibal é um grande mestre das marionetes, não é? Ele tá ali movimentando todas, né, os personagens, fazendo o que quer, né? Ele tá enganando, iludindo, destruindo, né? E tal. E até o Will, que visivelmente é um personagem que ele gosta, é uma pessoa que ele tem interesse particular, especial, ele já magoou tanto, né? Já feriu, já fez ele ser preso, já, nossa, não é verdade? Ele fez com que ele tivesse problemas cerebrais e ficou um tempão mal. Então, ele é de uma crueldade e ele, interessante, né? Ele não vê isso como rudeza, né? Ele acha que faz isso elegantemente. Aqui, então, a gente tem aqui essa coisa toda, como eu comentei, né? Esse negócio do Will se sentir muito sozinho, que com qualquer pessoa com a qual ele se relaciona, o Hannibal afasta, né? O Hannibal, ele fala que faria qualquer coisa, né? Se alguém ameaçasse tirar o Will dele, né? Então o Will fala assim, você está promovendo uma codependência, né? E é isso, né? Ele, na verdade, ele quer o Will pra ele, de certa maneira. Eu acho que é por isso que as pessoas também, elas shippam muito, não tem essa impressão? Mas isso daí é uma espécie de relacionamento tóxico, né? As pessoas shippam, mas eu espero que as pessoas, obviamente, eu creio que sim, né? Quero crer que sim. Entendo que isso é uma relação tóxica e perigosíssima. Não existe romance, não existe bons sentimentos dentro dessa relação. Aqui então a gente vai ter. Tem umas cenas bonitas também aqui, só pra constar, né? Antes eu ver aqui. Tem o Will, por exemplo, né? Tem o Will fazendo. Tem a cena da comida, vamos, né? Vamos dizer a cena da comida. Episódios tem que ter a cena da comida. Aqui a gente tem uma cena bizarríssima do Hannibal fazendo umas misturas assim, coando uns caldos, pegando umas sardinhas, verduras e tal. E ele serve depois pro Jack Crawford, até porque o Jack quer sondá-lo e ele também quer sondar o Jack, né? Uma espécie de gelatina com sardinhas dentro. Eu achei isso engraçado, me pareceu aqueles pratos dos anos 70 que a gente via nas revistas, né? Eu tenho idade suficiente para isso, né? Aqueles aspic, né? Que eu acho que era aspic o nome, então uma coisa que, nossa, não comeria, né? Um prato, né? Diz que é um prato característico das regiões geladas lá, né? Que é tudo muito surpreendente. Eu presumo que a surpresa seja no horror de você virar uma gelatina que tem sardinha dentro e alguns vegetais, né? Então ele tá aqui, o que vai acontecer, que vai ter o desfecho, né? É que o Hannibal, né, a dado momento ele tá ali na mesa dele desenhando, né? E a porta do escritório se abre. Quando a porta se abre, quem chega? Carlo e os capangas, né? Capangas ali do Masonverger, né? Antes disso, a gente vê, inclusive, né? O Will tava ali cozinhando para os cachorrinhos, dando comidinhas. Vamos lembrar que o Will, muitos cachorros, né? Ele é como é que chama? Ele é alguém que fica resgatando os animais e leva para casa dele, né? Então, ele é uma pessoa muito. Vamos colocar essas ligações que ele não consegue ter com os seres humanos, que ele não consegue ter, ele tem com os animais, né? Resgatando os animais. Ele é um protetor, isso é o nome, né? Então, o Mason Verger já foi lá, já obrigou o Will a entrar na limusine. Brigou assim, mas sem violência. O Will entrou, entendeu? Na limusine. E depois já aparece os capangas indo lá pegar o Hannibal. Só que o Hannibal, obviamente, ele não vai se render facilmente a essa situação, né? Ele tá desenhando, ele tem ali um bisturi, ele acaba atacando os capangas, o Calo acaba dando um choque elétrico nele, mas não antes do Hannibal conseguir derrubar, por exemplo, o Mateu, né? O cara tem aquela veia femoral, né, da perna totalmente arrebentada, né? Então
cara morre imediatamente, né? Hannibal acaba tomando uma porrada, toma choque e desfalece, né? Quando ele acorda, ele tá amarrado, né? Em uma camisa de força, suspenso sobre aquele chiqueiro, né? Do celeiro do Mason Verger, que é justamente aquela visão que o Will teve, né? Ali totalmente amarrado, preso. Mason traz o Will, né? E tal. E revela o plano. O que ele quer fazer com o Hannibal? Fala assim: olha, eu vou dar você de comer aos porcos, né? Os porcos vão comer você vivo, né? Aí ele até fala assim pro Will, fala, Will, a gente vai precisar de um pouco de molho, né? Senão os porcos não se animam a comer, né? Pelos pés e tal. E dá a faca pro Will pra fazer o Hannibal sangrar, né? E para que os porcos sintam o cheiro, né? Então é o sonho do Will que se tornando realidade, né? Na verdade, ele encara o Hannibal encara ele de volta. Só que o Will, surpreendentemente, ele faz um movimento rápido, ele gira o Hannibal e corta as cordas que o prendem, né? Nesse momento, o Calo dá uma porrada na cabeça do Will e o Will desmaia, né? Você vai ter uma cena, então, que o Will já tá acordando, tá sozinho, tem ninguém por ali, o chão tá todo cheio de sangue, né? Naquela plataforma, e ele vê que aquela corda, né, que sustentava o corpo do Hannibal está lá embaixo junto com os porcos. Ele pensa, ué, será que por acaso ele foi comido vivo, né? O Hannibal, ele vai, suspende, manda subir, só que quem tá lá é o Carlo, né? A gente depois vai descobrir que inclusive o Carlo ficou com muito ódio da situação porque o Mateu era irmão do Carlo, né? Só que a série não deixa isso muito claro, né? Mas de qualquer maneira, aqui se vai o Carlo, então, né? Aqui, cara, vão vir cenas que, aliás, esse episódio aqui, pra quem tem nojo ou horror a certas coisas, é bem pesado, sabe? Claro que a série é muito inteligente pra não ficar uma coisa absolutamente gore, né? E assustadora, a série mais sugere do que mostra, né? E aqui você vai ter o Mason, ele tá acordando em algum lugar, e o Hannibal conversando com ele, o Hannibal coloca nele, no Mason, uma máscara e dá uma espécie de composto psicodélico fortíssimo, né? E o Mason fica alucinado, né? Delirante, fica eufórico, né? E as cenas são muito bem feitas, assim, na hora que ele tá conversando com o Mason, né? O que o Mason tá vendo, né? Ele ri, chora e fala que tá absolutamente alucinado e aterrorizado, né? E aí o Hannibal faz o que? Ele entrega a faca, que era aquela que o Mason mostrou para ele no consultório, que era a faca do pai, né? E fala pro Mason, falou assim, olha, eu quero que você demonstre para mim o que você falava, né? Do, que o seu pai furava, na verdade, os porcos para poder testar. E aí o Mason faz o gesto de chamar, né? Fala, porquinho, porquinho, né? Olha assim, porquinho. Ele fala, não, não. O Hannibal fala, você vai testar isso em você, né? E aí, cara, que aí vem a parte bem gore e bem nojenta mesmo, né? O Will, ele tá retornando para casa, né? Ele encontra um dos cachorros dele e fala, poxa, cadê todo mundo? Ele pergunta pro cachorrinho que tá na varanda, né? E quando o Will entra, ele escuta a voz de quem? Do Mason, né? O Mason estava na casa estava com o Hannibal na casa do Will, né? Aí o Mason tá gritando, eu amo os seus cachorros, né? E o Will vai olhar, o Mason está absolutamente destruído, com o rosto destruído e entregando pedaços da própria carne para os cães, né? E aqui que eu digo que você analisa, né, que obviamente a série não perde muito tempo com essa questão em si, né? Mas você vê que os animais ali, aquele ambiente do caseiro do Will, é um ambiente de afeto, né? Visivelmente, né? Você vê que os cachorros, né? Ele preparando alimento para os cães, né? Então ele tinha muito afeto pelos animais. Imagina ele, né? Claro que ele não vai culpar os animais por isso, obviamente eles não têm culpa, né? Mas imagina os animais foram alimentados com carne humana, né? Então isso é mais uma coisa que o Hannibal conseguiu também conspurcar, né? Conseguiu trazer tristeza, né? Porque é uma coisa horrorosa. Ele tá ali realmente dando a própria pele do rosto, até que certo momento o Hannibal
vai e quebra o pescoço dele, né? Um negócio assim, macho, faz um movimento que ele desfalece, né? Então é uma coisa horrível, né? O Hannibal diz assim, que ele ampliou o paladar deles assim como eu ampliei o seu, né? Então é assim, como se, ó, tá vendo? Você comeu carne humana, eu fiz você comer carne humana, seus cachorros também agora comeram carne humana, tá vendo? E aí eles acabam debatendo, né? Vamos matar ele ou vamos salvá-lo? Assassinato, misericórdia. Aí o Will fala, ele é seu paciente, você sabe que é melhor pra ele. Aí que o Hannibal vai então quebrar o pescoço do Mason, né? Apesar disso, o Mason sobrevive, né? E o episódio ele vai terminar desta maneira, antes do último episódio, né? Ele vai terminar com o Mason, ele tá numa cama, e você vê que ele tá com vários... tá com aquela armação, né, que dá sustentação pro pescoço, tá com uma espécie de uma parte, só mostra os olhos dele e o alto da cabeça, né? A parte toda debaixo do rosto, ela tá coberta por uma máscara de plástico. Ele tá falando lá dentro, mas ninguém consegue enxergar a cara dele. E ele tá ali conversando com o Jack. O Jack foi lá falar com ele, perguntar o que aconteceu, né? Quem o atacou, como aconteceu isso. Aí o Mason fala que ele sofreu um acidente, que caiu no chiqueiro, que os porcos comeram o rosto dele, né? E que teriam comido muito mais se a irmã não tivesse encontrado. Então, né, você vê que o Mason aqui, ele não vai entregar. Ele não vai entregar o Hannibal, não vai entregar o Will. O Jack até pergunta, fala assim, você conheceu um outro paciente do Hannibal Lecter, chamado Will Graham? Aí ele, é aquele cara que não praticou todos aqueles crimes. Ele aproveitou, inclusive, para dar uma espicaçada no Jack, né? E aí ele falou, então... Não conheci não, nunca ouvi falar, só vi pelos jornais e tal, né? Então, é curioso, né, como que esse debate todo aqui que aconteceu, você vê que, né, teremos aqui uma vingança que o Mason vai praticar, que vai ser na próxima temporada, já é sabido ali no filme, né, inclusive, né? Aí vai aparecer, inclusive, a Margot, né? A Margot aparece muito bonita, né? E fala, depois que o Jack vai embora, né? E aí o Mason fala, chegou a Margot, né? O que a Margot quer, né? Aí ela fala, eu apenas quero cuidar de você, Mason. Quero cuidar de você como você cuidou de mim. Agora a Margot aparentemente tem poder, né? Apesar que a gente conhece a situação e a gente sabe, né? Que a Margot tem poder até certo ponto, né? Porque como ele é o detentor do dinheiro, ele vai contratar capangas, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então o Mason ainda é uma figura perigosa e obviamente que ele tá ali preparando o que ele quer fazer com o Hannibal, ele quer vingança, né? E o episódio vai terminar de uma maneira muito interessante e é mó legal a gente fazer a revisão por causa disso, porque você tem uma conversa ali do Will com o Hannibal, eles estão tentando conversar o que eles devem fazer, né? E tal. A questão toda de eles estarem juntos, são eles contra o mundo. É aí que eles fazem. O Hannibal faz aquela comparação dele ser o Alexandre o Grande, aí o Will é o Patroclo e tal. Eles falam sobre o Jack, né? Como é que faz? O Jack ainda tá suspeitando, né? Ele fala assim pro Hannibal, o Will fala, você deveria dar o que ele quer, né? Entregar para ele o estripador de Chesapeake, né? Ele está sugerindo que o Hannibal ataque o Jack, né? Veja bem, né? O debate aqui nesse episódio também é o que o Will está se tornando. E aqui ele meio que dá a entender que o Jack precisa saber quem é o Hannibal, nem que seja da pior maneira possível. Aí o Hannibal fala, o Jack é meu amigo. Aí ele fala, suponho que ele mereça a verdade. É assim que termina o episódio. Então, ou seja, ele poderia ter entregado, né, a situação, né, mas só que a situação saiu fora do controle, né? Ele acabou, ou ele deixava matarem o Hannibal, né? O Hannibal ser jogado no meio dos porcos, né? Então eu tenho até certeza que talvez o próprio Mason acabasse matando o Will também, né? Talvez tivesse isso que ele tenha pensado. Ou ele chama a polícia. Como chamar a polícia dentro daquela situação, com capangas ali? Então, ele resolve falar assim, olha, você deveria mostrar para ele, né? Entrega para ele o que ele quer, o estripador de Chesapeake, que é o Hannibal, não é?
Então o episódio aqui, esse penúltimo episódio, ele vai mostrar que, caramba, né? Ele resolveu falar assim, olha, a única maneira talvez de mostrar pro Jack quem o Hannibal é de verdade é o Hannibal, né, sendo aquela coisa que ele é, né? Aquele homem perigoso e assassino, né? Aqui, nas curiosidades, né, já que a gente já falou aqui o principal, aliás, muito bom episódio, sem palavras. Como eu falei, né, tem essa coisa aqui dos livros, né, sempre, né, são adaptações. Aliás, deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui. A adaptação aqui é do Chris Brancato, do Brian Fuller e do Scott Nimerfro, né, dirigido pelo Michael Heimer. Né. O próximo episódio vai ser o Misomono, né, então... Legal isso daqui, mas eu estava falando aqui da questão do livro, né, e das adaptações e tal. Aqui não fica claro pra gente, mas o Carlo, o Matteo, o Tommaso, eles são todos irmãos, né? Então aqui tem uma questão da Itália, né, e tal. E claro, não é claro pra gente aqui, né, no programa, no episódio, mas é daí que vem todo esse ódio, inclusive, que o Carlo fica, né? Que o Hannibal matou o Matteo. O Hannibal repete uma frase que ele fala no episódio Aperitif, né? Que o Will sobre eles serem iguais, né? Eles estarem no mesmo patamar, né? Engraçado também, aqui também o pessoal comenta aqui, que a frase de Hannibal sobre a descortesia ser indescritivelmente feia vem de Silêncio dos Inocentes. E ele diz isso para Clarice, depois que o Miggs joga, né, o sêmen nela. Vocês lembram, né, do filme? Quando a Clarice tem um momento que tem aquele cara que joga, né, negócio nela, você não vê, mas dá a entender que ele meio que jogou sêmen nela. E ele faz o cara comer a própria língua, né? Outras coisas, meu Deus, que acontecem aqui também. As referências a comer o rude e o rude caipira, entre aspas, aqui vem de Barney, lembrando conversas com Lecter no romance, né, o Hannibal. A imagem de Hannibal é uma camisa de força, lembra o seu encarceramento em uma instituição mental, e um dragão vermelho, Senso dos Inocentes. Os pés descalços de Hannibal nas sequências de alimentação dos porcos são consistentes com o plano de Mason, né? No romance Hannibal, de alimentar porcos primeiro com os pés de Hannibal e depois mantê-lo vivo durante a noite sem pés. Inclusive, gente, eu já tô ruim de falar, hein? Inclusive, que eu lembre depois na vingança do Mason, o Mason agora ele não quer apenas alimentar, mais pra frente alimentar o Hannibal alimentar os porcos com Hannibal. Ele quer ir, sabe, aos poucos, né? Mantendo o Hannibal vivo, saca, e alimentando os porcos e fazendo. Ele vai ter uma outra. A vingança dele vai ter um plus, né? E é interessante, vai ser interessante ver isso também. Aqui o diálogo de Hannibal com Mason sobre as escolhas de Deus e infligir sofrimento. Vem da narração do romance do Hannibal. Que descreve inclusive a mentalidade do Mason enquanto ele planejava a tortura e a morte de Hannibal. Tem várias paradas aqui então, sobre a Bedelia. Aliás, eu recomendo aqui, né? Claro que pessoal que puder ler inglês também, né? Ajuda, né? E tem esse site Fandom muito bom, que tem muitas coisas que a galera vai adicionando, né? Tipo uma Wikipedia, né? O pessoal vai editando e adicionando coisas interessantes que tem relações com o livro, etc, né? Deixa eu ver aqui. As frases de Mason também, que é tempos bons e engraçados. Ele usa para descrever as feiras que ele ia com o pai dele. Tem a ver também com romance. Aqui as pessoas costumam enumerar o que aparece nos livros. Isso eu acho bem interessante, viu? Recomendo, né? Aqui, interessante, vamos lá. O Hannibal drogando o Mason para cortar o seu rosto e alimentá-lo com cães e quebrar o pescoço de Mason vem da história que Mason conta para Clarice do romance Hannibal. No entanto, as circunstâncias mudaram. No romance, Hannibal teve menos provocação. Mason convidou Hannibal para envolvê-lo em algo para que Hannibal dê-lhe uma folga na terapia exigida pelo tribunal. O Mason usa couro e se masturba, né, na frente de Hannibal enquanto pratica asfixia autoerótica. Ou seja, o Mason ele tem mais agenda sexual na história lá.
Aí o Hannibal oferece a ele nitrito de amila, que é uma espécie de droga que já ouvi falar. O pessoal utiliza para potencializar, né, as sensações eróticas e tal, que é uma espécie de pó de anjo, acho que é isso. É uma metanfetamina com ácido, né? Sei lá, gente, não entendo nada disso. De qualquer maneira, ele quebra o espelho, né? É assim que é bem diferente a situação, né? Ele quebra o espelho de Mason, sugerindo que ele arranque o rosto dele com um caco, né? E acaba deixando, o Hannibal vai deixando os cães do Mason junto com ele. E aí essa referência dos cães realmente existe, né? Mas a situação é totalmente diferente, é uma situação que envolve erotismo e, e BDSM, né, e tal. Então, acaba acontecendo realmente do Mason alimentar os animais com o próprio rosto, né? E depois que ele quebra o pescoço e tal. Então é interessante que aqui é uma adaptação da cena original, né? Caramba. Aqui o pessoal fala que a pós-mutilação de Hannibal, perdão, de Mason, corresponde aproximadamente ao romance, mas que no caso aqui é verdade, é bem mais mutilado. Vamos lembrar que é o Gary Oldman, né, que faz no filme esse personagem. Ele tem apenas um olho, não tem pálpebra. Ele, inclusive, exige ele utilizar uma espécie de monóculo, né? E que alguém fique o tempo todo molhando, né, o olho dele, porque a gente tem pálpebras para poder nossos olhos não ressecarem, né? E esse Mason, ele fica tão mutilado, esse daí que é a versão do livro, que ele acaba tendo alguém que fica molhando o olho dele o tempo todo, né? Meu. Deixa eu só ver aqui. Um segundinho. Tá interessante, tá interessante. O próximo podcast já vai ser o último, minha gente, né? Vamos ver aí, vamos fazer um bem boladão de como é que foi essa temporada. Eu tenho muito mais elogios, né, do que críticas, com toda certeza, se eu tiver crítica, né? Aqui, cena excluída, que eu sei que é uma coisa interessante de contar. Na cena excluída deste episódio, o Will faz referência a um escândalo de carne embalsamada que envolveu a renderização de vários funcionários de Verger, né? Renderização? Isso combina dois eventos diferentes que são referenciados no romance Hannibal, que reconta a história da família. Verger, o escândalo da carne embalsamada na vida real de 1898, olha, envolveu tropas dos Estados Unidos em Cuba sendo alimentadas com carne de baixa qualidade, mal conservada, um escândalo que disse ter quase não tocou, né, a dinastia Verger, né, em um incidente semelhante ao que Will descreve, e foi investigado pelo autor Upton Sinclair, provavelmente no início do século XX. No livro, não há nenhuma referência aos funcionários falecidos como denunciantes e nenhum indício de crime, e o produto da banha é Dunhams, em vez de Lilles. Essa última é uma marca vista no anterior de Brian Fuller, mostra Wonder Falls e Pushing Daisies. O diálogo subsequente de Will e Mason também vem dessa parte do livro, até a referência à culpa anunciateira aos Vergers. Interessante. Aqui foi retirado um escândalo, não é? Um escândalo que envolvia essa questão dos Vergers, que obviamente essas pessoas tão não éticas e tão cruéis, né, como obviamente são, eles, né, não vão ter uma carne de baixa qualidade, né? E com certeza qualquer escândalo que haja, eles iam tentar abafar de qualquer maneira, né? Aqui diz também que no DVD e no Blu-ray tem uma cena deletada do Will e do Mason no celeiro, e começa diretamente no final de Kokomono, e teria aberto o episódio. Seria diferente a abertura então. A cena torna a manipulação de Mason por Will ainda mais evidente, com ele dizendo a mesma frase de armadilha que diz a Hannibal na cena seguinte. Poxa, então é isso. Foi um episódio brutal, tá? Brutal. De mutilação, né? Não sei nem como é que eu vou fazer a capinha, que eu tô aqui gravando, né? Depois que eu faço a capinha do podcast. Mas com certeza acho que não vai ser a cara do Mason, Deus me livre. Mas foi um episódio brutal, né? E o último episódio é aquilo que a gente viu, né? A gente vai ter então a briga, né, do Hannibal com o Jack, né, que a gente sabia desde o primeiro episódio, né?
E olha, gente, vou falar para vocês, tem sido inacreditável poder fazer essa revisão aqui. Aliás, muito bem-vindo aqui quem está começando a assistir. Tem gente que está, claro, lá nas primeiras temporadas e tal, né? Mas lembrando, né? Porque a gente tem esse podcast, é sempre bom dar sempre esse aviso, gente. A gente tem esse podcast no Masmorracine, que é o feed do nosso site, tá? Que é masmorracine.com.br. Então você assinando o Masmorracine nos aplicativos, qualquer aplicativo, Amazon Prime, sei lá, Spotify, Apple Podcasts, você acessa os podcasts do Hannibal, porque eu tô colocando lá, mas eu também voltei a colocar num feed só dele, tá? Quem quiser ir só diretamente no feed, é só você procurar. Eu vou falar o nome completo, por quê? Porque tem um podcast chamado Festim, né? Só que tem a ver com Game of Thrones e tal, né? Mas não, a gente tem aqui nosso podcast que se chama Festim, análise sobre a série Hannibal. Você pode procurar. Você dá um Google aí e coloca Spotify, que aí você vai cair no Festim, que é o nosso podcast lá, tá? Mas também sai no feed do Masmorra. Assina o feed do Masmorra, porque sempre sai coisa muito boa. Recentemente a gente falou de um clássico cult muito legal dos anos 80, um terrir muito divertido, tá? Então a gente tá sempre, né, programando e fazendo nossas lives. Logo mais tem o mês do horror, onde a gente vai fazer muita coisa boa. E claro, a pesquisa cinematográfica. Então a gente entrega muito aqui. Então se você puder, nos apoie, tá? Como é que você pode apoiar? Você pode apoiar por Pix, tá? O nosso Pix é bem fácil. Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? O nosso Pix é bem facilzinho. E você pode apoiar também pelo Padrim, pelo Apoia-se, pelo Colabore Aí, tá? É só você ir lá no nosso site, que todas as maneiras de apoio estão lá no site, gente, tá? Poxa, muito obrigada. Recordando também aqui, antes de acabar, que essa série tá disponível no Prime Video, tá? Oficialmente, para quem não gosta de baixar as coisas. Mas para quem quiser baixar também é fácil, tem fácil por aí, gente. Né, vários sites aí, mesmo com a quantidade de sites que estão sendo derrubados, ainda tem muito facilmente, inclusive sites assim que tu não precisa nem baixar, tu só assiste direto online, né? Então é facinho, tá? Só dá um Google, colocar assim, Hannibal, assistir online, legendado, tá certo? Então é isso, gente, mais um episódio aqui, o próxima semana vai ser o último. Quero estar com vocês aqui, gente. Vou tentar aparecer na cam, tá? Ligar a webcam, que tu sabe quando você tá cansado, meio bagunçado, e eu não tô afim de aparecer. Tô com preguiça, tá? Mas eu vou postar direitinho no YouTube também, vai pro feed, certo? E no próximo, que é o final, eu tento aparecer na webcam pra vocês e a gente interage ao vivo, tá? Que eu tô gravando aqui, certo? Beijinho, então a gente se encontra. A gente até o próximo podcast do nosso Festim, cara. Análise sobre a série Hannibal. Comigo, Angélica Hellish, com vocês, gente. Grande abraço. Até mais. Ta-ta.